Olá, já falámos de dieta mediática e aconselhámos-te a diversificar. Estás recordado? O conceito que descreve essa utilização é dieta mediática, o que traduzido em miúdos representa o consumo de conteúdos mediáticos durante um certo período de tempo. Tal como a dieta alimentar, o melhor é diversificar. Certamente que todos os dias consomes conteúdos disponibilizados na internet, sejam de entretenimento ou de informação. Até aposto que segues alguns youtubers, instagramers, tiktokers ou podcasters. Conheces o conteúdo, mas já pensaste nas vantagens do meio digital? Percebeste que parte da resposta já estava implícita ainda antes da pergunta? Claro que sim. A internet trouxe-nos a facilidade de acedermos a muito mais conteúdos de todos os géneros e em todas as línguas. Alterou a forma como comunicamos com os outros, familiares, amigos, colegas e até desconhecidos. Permitiu que nos tornássemos nós próprios emissores e produtores de conteúdos. Facilitou o acesso a novas ferramentas de produção, edição e difusão de conteúdos multimédia. Simplificou o processo. Multimédia não é mais do que passar também para o digital aquilo que vai sendo feito nos meios tradicionais, com vídeo, com áudio, com som, imagem e agora também com ligações, não é? Hiperlinks, que faz com que tudo aquilo que antigamente nós podíamos ver de uma forma muito passiva, agora passa a ser um bocadinho mais interativo, e acho que a vantagem da multimédia é precisamente essa. Tudo aquilo que existe nos meios tradicionais, ou imagina nos canais generalistas, está focado em agradar à maioria da população. E portanto há muitas coisas que ficam de parte, nomeadamente temas um bocadinho mais não de nicho, mas mais relacionados até com as minorias. E eu acho que a multimédia abre espaço para isso, porque tu, quando fazes uma coisa para televisão ou para rádio, aquilo tem um limite, que é que ele tem que ter 10 minutos, 20 minutos e tem que ser um bocadinho, que agrade toda a gente. E quando tu fazes uma coisa na multimédia, não estás sujeito às pressões do tempo, nem de enquadramento que aquilo tem que ter num meio tradicional, e portanto tu podes desenvolver a tua ideia para universos que a rádio e que a televisão não te permite. De forma nós podemos atingir um público diferente. Até podemos estar a falar sobre o mesmo tema, mas podemos fazê-lo de maneira diferente. Eu acho que o digital é muito aberto à tentativa e erro. Tu podes testar um formato no digital, aquilo não funcionar e tu dás 3 passos atrás porque o público diz logo, olha, isto não está bom, eu não estou a gostar, tu vês isso logo pelos números e tu podes reformular e fazer novamente. Sim, ouviste bem. Não faz mal errar. Sim, ouviste bem. Errar não faz mal errar. Mais e melhor. O facto de nunca desistir que nos... Sim, ouviste bem. Não faz mal errar. É o erro e a tentativa de fazer mais e melhor, o facto de nunca desistir que torna algumas pessoas diferentes das outras. Segues alguns youtubers, instagramers ou podcasters que já erraram muitas vezes até ficarem satisfeitos com o seu trabalho e felizes por terem muitos seguidores. Ser famoso dá muito trabalho. Mas para fazer um bom trabalho é preciso adquirir as competências adequadas. 5 segundos para identificares algumas competências. Vamos a isso? Já falámos de multimédia, de hiperligações e de interatividade. Juntemos mais algumas capacidades que deves ter presente quando pensares em criar conteúdos digitais. Saber quando publicar o conteúdo, domina o tempo antes que o tempo te domine a ti, e só o publicar depois de estar devidamente validado ou verificado. Perceber que a publicação poderá ser global e não apenas local ou regional. O teu trabalho será acedido em qualquer parte do mundo e lido e comentado por todo o tipo de pessoas. Mas até podemos ir mais longe e pensar também em certas características pessoais. Ser muito flexível na forma como tu abordas as coisas, ser muito curioso sobre os novos equipamentos. Eu há pouco tempo estava a falar com uns amigos, os telemóveis que nós tínhamos há 5 anos são exponencialmente mais complexos agora
ou seja, nem é o mesmo, nós nem sequer podemos chamar aquilo que temos hoje telefones, acho que é um bocadinho redutor. E eu acho que quando tu trabalhas em multimédia, tens que ter consciência que todos os dias ou todos os meses tens que estar um bocadinho atento àquilo que vai acontecendo, todos os dias são desenvolvidas apps que te permitem fazer coisas novas, às vezes com apps que te custam 3 euros, e é um bocadinho tu teres um bocado essa flexibilidade e essa curiosidade de, ok, eu tenho este conteúdo, como é que eu o posso desenvolver da forma mais interessante possível? E às vezes as pessoas perguntam-me qual é que é o segredo, ou perguntam-me como é que eu faço as minhas coisas e onde é que eu faço as minhas coisas. E eu, grande parte das coisas eu faço hoje em apps de telemóvel, umas que são gratuitas, outras que custam 5 euros, não tem muito a ver com os materiais que nós temos, ou com os equipamentos que nós temos, o financiamento que nós temos, muitas das vezes tem a ver muito mais com criatividade, e é como é que eu desenvolvo isto da forma mais rápida possível e mais interessante possível. E isso muitas vezes pede muita paciência, ou seja, tu tens que ter disponibilidade mental para estar ali de volta de uma app durante algumas horas até perceber se aquilo te é útil ou não. Umas vezes outras vezes perdeste tempo. E para além disso, é tu ires procurar alguns casos que têm sucesso, e quando eu digo que têm sucesso, não tem a ver com eu identificar-me com eles ou não, ok, isto está a chegar a pessoas, o meu objetivo é chegar às pessoas, e então eu analisar esses casos de sucesso, perder algum tempo, por exemplo, a ver vídeos do YouTube, dos youtubers que têm mais seguidores, e perceber, ok, o que é que ele está a fazer que eu também posso aplicar dentro do contexto, dentro do tema que eu estou a desenvolver. Pois é, mais um aspecto importante que condiciona todo o processo, a curiosidade. Estar atento, ver o que os outros estão a fazer para depois desenvolver produtos diferenciadores e originais. E para começar, basta teres um telemóvel e descobrir que aplicações são necessárias para desenvolver o teu trabalho. Recordas-te de algumas? E quanto a podcasts, sabes o que são? São conteúdos em áudio que estão disponíveis online para serem ouvidos onde e quando quiseres. Os podcasts podem ser temáticos, contar uma história, oferecer um debate, ou podem ser simples conversas sobre os mais variados assuntos. Costumas ouvir e gravar? Se respondeste sim, consegues identificar o que é necessário para fazer um bom podcast? Um bom podcast é ter bom conteúdo, ou seja, não ser mais um a falar sobre coisas que já tenho mais 20 podcasts a falar sobre o mesmo, ou entrevistar as mesmas pessoas que eu vou entrevistar. Portanto, eu acho que o mais importante é as pessoas perceberem, ouvirem podcasts, perceberem o que é que podem fazer de diferente, o que é que podem fazer de melhor e produzirem, não desistirem, não ficarem tristes quando numa primeira fase virem que têm audiências relativamente reduzidas e lutarem todos os dias por terem mais pessoas a ouvirem o seu conteúdo. E para terem mais pessoas a ouvirem o seu conteúdo, têm de produzir cada vez melhor conteúdo. E para produzir cada vez melhor conteúdo é preciso mais tempo. Portanto, é preciso ter essa noção de que produzir um podcast dá trabalho. Uma coisa é certa, neste programa já percebemos que há diferentes plataformas que podemos usar para os conteúdos que queremos criar e diferentes ferramentas que podemos utilizar. A Joana Martins dá-te algumas dicas. Uma ideia, tu desenvolves essa ideia, ok, o que é que tu queres fazer? Qual é que é a mensagem que tu queres passar? E queres dar a voz a essas pessoas? Queres fazê-lo de uma forma mais uplifting, mais animada ou mais ponderada? Ou mais condescendente também, que condescendente aqui não digo isto com caráter pejorativo, qual é que é o ângulo que tu queres dar a este tema que tu queres desenvolver. Isso é o primeiro nível, que é o que é que tu queres fazer, de que forma é que tu queres passar a tua mensagem. Depois a seguir ok, onde é que tu te vais posicionar? Vais posicionar nas redes sociais? Vais fazer uma coisa para uma plataforma de conteúdos como a RTP Play, ou a Netflix, ou a HBO, ou a TVI Player? Onde é que tu queres pôr isto? É um vídeo? Vais partilhar isto no YouTube? Ok, escolher um bocadinho a plataforma. E depois escolher qual é que é a linguagem que tu queres ter nas redes sociais. Para quem é que tu vais falar? Quem é que tu queres atingir? E se não atingires esse público, dás a volta e vais atrás do público que originalmente gostou do teu conteúdo, ou renovas tudo e fazes e distribuis novamente.
Portanto, o processo é esse, é tu saberes o que é que queres, onde é que vais estar, quem é que queres atingir, de que forma é que queres atingir, desenvolver os conteúdos que podem ser, e estamos a falar de multimédia, portanto, vídeo, imagem, som, podcast, tu podes desenvolver o que quiseres, estabeleceres um bocadinho um plano de quais é que são as ramificações que vai ter o teu conteúdo original. E depois trabalhar muito e ter muita paciência. Se gostares mesmo de produzir conteúdos digitais e se gostares de jornalismo, poderás vir a ser um jornalista multimédia. Alguém que domina essas ferramentas, mas faz um trabalho informativo profissional, subordinado a princípios éticos e deontológicos. Um jornalista multimédia é dois jornalistas juntos. Porque tu és um jornalista, como é qualquer jornalista que escreve na imprensa ou que escreve para o digital, e depois és um multimédia. És o conhecimento de todas as ferramentas que tu podes utilizar. E isto é uma coisa gradual, é uma coisa que se vai aprendendo sempre, porque imagina, eu há 3 anos licenciei-me a saber editar vídeo, e era honestamente a única coisa que eu sabia fazer, editar vídeo e editar som, e hoje, passados 3 anos, eu sou uma jornalista multimédia que sabe editar vídeo, que sabe fazer infografias, que sabe fazer cronografias, que tu vais lá e mudas as coisinhas. Eu acho que é uma coisa que vai da necessidade também, que tu percebes, esta história ficava mesmo bem aqui uma cronologia interativa, e tu vais tentar descobrir no digital, que é incrível, um sítio onde tu consegues partilhar as histórias e também construí-las, e vais procurar plataformas, que cada vez há mais, para criar esse tipo de interação, esse tipo de multimédia.